Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Estamos de volta aqui, domingo 19 de outubro de 2025. Olha, não é brincadeira não, gente. É tanta informação que a gente fica louco, sabe? Fica louco. Eu no vídeo da manhã eu falei que ia mostrar um vídeo do Lula revoltadíssimo porque deu ruim. Eles estavam todos serelepinho, a imprensa falando, porque o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro que perdeu, porque o Marco Rubio, não sei o quê, vai falar com o Trump falou com, fez parte, já disse que gostou do Lula, coitados. O Lula parece realmente estar perdido. Ele gravou não, num desses lugares fechados aí que ele vai para essas universidades da vida, governando para os deles, falando para os deles, né? Para os deles, porque não é para o Brasil. O cara nunca viu um presidente. Falavam tanto do Bolsonaro que o Bolsonaro não tinha jeito de falar, que era isso, que era aquilo, que era agressivo, que era violento, que era odioso. O cara não sabe falar outra coisa, só fala agressivo, dizendo, falando. E todo mundo aplaudindo, os grupinhos dele, né? Os doentes da cabeça, aplaudindo. Olha só a revolta do Lula aqui, mas nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre outras coisas que o Lula está querendo enganar os evangélicos. Eu já falei e vou repetir de novo aqui, vocês vão ver, tá? Uma jogadinha política aí, aquele bispo lá de São Paulo, da Assembleia de Deus de Madureira, mas lá de São Paulo, que inclusive ontem eu falei, né? E o Jorge Messias, que é o candidato, o forte candidato a concorrer, justamente por ele ser evangélico, né? Aquele evangélico, né, que eu já falei para vocês. Ele é da Igreja Batista, lá em Brasília. Inclusive disseram que o líder dele, da igreja dele, foi secretário da Damares, né? Damares também, que é evangélica, é bolsonarista. Mas enfim, esse cara é da Batista, esse Jorge Messias. Esse bispo Samuel Ferreira, ele é da Assembleia de Deus, mas lá do Brás, de São Paulo. Tá aqui ontem eu não expliquei, estou explicando agora para vocês. Vamos lá, olha o Lula revoltado com os Estados Unidos, dizendo que o Brasil, que a América do Sul, tem o continente, tem que ter um jeito de se livrar, não pode. Aí, mas vai depender da China. Oh, meu Deus. O cara não se contenta de que o Brasil é um país de terceiro mundo e não é com ódio, não é rejeitando um parceiro de décadas como os Estados Unidos, onde nos dá muita tecnologia, assim como Israel. Não é desse jeito, o descondenado. Não é desse jeito. Vamos lá. Olha aqui. Só para degustação. Uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Sabe o que esse sujeito tinha que ter? Era vergonha na cara. Será que ele entra naquelas salas das universidades para saber? Porque eu canso de ver aqui vídeos mostrando como que é as universidades por dentro. É Che Guevara, é isso, tudo pichado, é cena falando coisas de sexo, vai tomar naquele lugar. O cara entra com um pouquinho de inteligência aqui sim, porque às vezes vem de uma escola particular e sai mais, em vez de ter mais conhecimento, tem menos conhecimento. Já mostrei várias vezes aqui, né, o pessoal fazendo pesquisa, você está fazendo o quê? Estou fazendo doutorado, vai fazer uma pergunta, não sabe. Você está fazendo aquilo, eu estou fazendo letra. Aí pergunta uma coisa sobre português, não sabe. Matemática, a mesma coisa. É a universidade. Aí quer se igualar com os Estados Unidos. Primeira coisa que você tem que fazer, o Nove Dedos, é ter vergonha na sua cara e fazer. Não adianta você fazer universidade, tem que fazer universidade decentes, professores decentes e ensinar para que eles sejam realmente grandes profissionais do que desejam ser. Porque com essas universidades, outra coisa, tem que ter dinheiro. As universidades estão falidas, não tem dinheiro, porque você está gastando com tudo. Bom, aí quer falar dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma potência, Lula. Muito bem, antes de eu prosseguir, o Barroso pediu para sair, né? Mas você sabe o que o Barroso fez? Esse é o governo. E como é que um cara que se diz cristão se alia a esse governo? Você sabe o que o Barroso fez, gente? Ele vai se aposentar, ele já falou. Mas existe lá um processo sobre o aborto. Aquele negócio depois de tantas semanas, né? Estava paralisado. Só tinha um voto a favor do aborto. Antes dele sair,
Ele carimbou para que o que ele realmente estava fazendo no Supremo Tribunal Federal, a maldade. Ele aprovou. Então agora são mais 2 votos. Dá uma olhadinha nessa matéria aqui. Pura maldade. São gente má, são gente ruim. Como é que um cara que se diz cristão, não importa se é católico ou evangélico, se diz cristão, vai apoiar um governo desse? O pastor Otônio de Paula também faz parte desse balaio aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, olha só o que essa matéria aqui, gente, em 1 minuto. Antes do Barroso sair, o que ele fez? Notícia importante que chega agora de Brasília. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acaba de votar a favor da descriminalização do aborto no Brasil. No último dia dele no cargo, que pediu aposentadoria antecipada após 12 anos na corte. Quem tem as informações pra gente ao vivo é a repórter Carol Rosito, porque logo também, depois desse voto, esse julgamento voltou a ser paralisado, né, Carol? Boa noite. No voto do ministro Luiz Roberto Barroso, como seu ato final antes da aposentadoria, ele, como você lembrou, votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Ele justificou que a interrupção da gestação deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal. Fachin tinha retomado o julgamento no plenário virtual a pedido do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, né, já que hoje é o seu último dia como ministro da Suprema Corte, ele que se aposenta oficialmente a partir deste sábado. Essa decisão foi publicada, inclusive, já no Diário Oficial da União. Aí botaram aqui, plano diabólico em curso. Antes de sair, Barroso vota para descriminalizar o aborto. Um detalhe que eu quero frisar para você. Estava parado, tá? Esse processo estava parado, alguém pediu vista, um negócio desse estava parado. Ele pediu, desengaveta aí que eu vou dar meu voto. Ele pediu para tirar, votou e depois guardaram. Tá lá. Vocês estão entendendo como a pessoa é ruim? É ruim, porque o troço estava parado, só tinha um voto. De repente o outro ministro, por ser cristão, né, é mais um dizer não. Gente, como a gente tá falando, vamos lá. Lula tentando enganar os evangélicos. Agora engana quem quer. Quem é sem vergonha, né? Porque o verdadeiro cristão sabe. Vamos lá, gente, esse vídeo aqui. O ministro Messias, ele tinha dado uma desaparecida, mas nessa agenda ele está lá, na composição da foto, junto com as lideranças evangélicas e o presidente Lula. E o presidente Lula também voltou a falar sobre a questão dos evangélicos em uma agenda dele ontem no PCdoB. Ele falou assim, os evangélicos não são contra nós é que não sabemos falar com eles. Olha como tudo vai se conectando também nesses cenários e na semiótica da política, Carol. Então é o aceno ao eleitorado feminino, né, Isabel Mega, que mais uma vez não vê sequer uma mulher entre as favoritas nessa disputa. A gente está aí falando de 2 nomes, 2 homens, que é o Jorge Messias, mas uma mulher não veio sequer nessa disputa de preferências do presidente Lula nesse momento. Evangélicos, incluindo a presença de Jorge Messias, é um aceno para a indicação dele à vaga do STF já? Primeiro, a gente precisa dizer que isso não é religião, isso é política. Não há nenhuma novidade nisso. Eu me lembro de um deputado aqui do Rio de Janeiro, deputado de um partido de extrema esquerda, que defendia todas aquelas pautas da esquerda. Sempre perto das eleições, ele passava a renunciar às drogas, a elogiar a polícia militar e comparecer às missas. Depois que passava a eleição, isso tudo sumia. Eu também não acho que haverá nenhuma novidade na substituição do ministro. Nós, com certeza, veremos um candidato, um substituto com o mesmo perfil ativista ou um perfil ainda mais forte. Não, quem sai vitorioso nisso aqui? Quem sai vitorioso? O Lula. Porque, como ele falou aqui, isso aqui é questão política. O Lula está usando a política e enganando os trouxas. Agora, quem é o sem vergonha? Quem é o sem vergonha? Quem está enganando a quem aqui? Esses pastores, ou falsos pastores, falsos profetas, que a Bíblia também sabiamente nos orienta, fala só no fim dos tempos, e surgirão vários profetas, falsos profetas. A Bíblia nos orienta também de que, no fim dos tempos, muitos que dizem Senhor, Senhor, eu te servi, muitos se converteram por mim, eu ajudei muita família, eu fiz acontecer, Deus vai falar, afasta de mim, não te conheço. Esses são os profetas. Então a Bíblia é muito, muito rica em sabedoria, nos ensina, é só você, é o que eu falo. Não, tem gente que vai todo domingo para missa ou para o culto,
O padre fala, o pastor fala, prega, principalmente nos evangélicos, que prega a palavra ali pura, nua e crua. O cara sai dali, se tu perguntar alguma coisa do que o pastor falou, o cara não sabe de nada, fica no celular ali, ó. Não sabe de nada. Gente, eu tô falando, eu sei o que tô falando, eu conheço pessoas que a gente fala, mas você naquele culto não estava pregando justamente sobre isso? Mas eu não sou bom de guardar as coisas. É uma pessoa que não lê, né? Pô, hoje o pastor falou do versículo tal, vou chegar em casa, vou dar uma olhadinha, vou ler o versículo, a pauta toda, né? Vou buscar isso. Inclusive existe a escola bíblica dominical para isso. Para você ter um profundo conhecimento, porque não é o que o homem vai te falar, é o que Deus está te falando através da Bíblia. Se o homem fala, sair fora, tu... Opa! Inclusive no outro vídeo eu falei sobre isso. Falsos profetas. Não é nenhuma novidade. Agora, quem sabe, eles acham que tá... Agora você me pergunta, Josemi, mas por que essas pessoas são assim? Por que eles fazem isso? Gente, uma outra palavra que quase a gente não usa. Poder de dinheiro. Poder. Haja visto que você tem visto também nas redes sociais, no Instagram, igrejas em discussão, em briga. Você já viu? Eu canso de ver. Cabo Frio tem uma, não vou falar a denominação, mas em vários lugares, né? Igrejas em guerra, em briga, porque o líder maior morreu e a liderança tem que ser para um e o outro diz que não é, tem que ser para o outro. Normalmente vai para o filho, né? É do pai. Aí não, mas não pode ser ele não tem estrutura, tem que ser o fulano, vai ter que ter votação. Tem igreja aí que tá no jurídico. Um juiz foi para a justiça comum para decidir com quem vai ficar a igreja. E é briga, discussão. Outro dia eu estava vendo os fiéis foram proibidos de entrar porque não ia ter culto. É o nível que está as igrejas hoje, algumas igrejas evangélicas. Pois é, eu vou terminar esse vídeo aqui. Hugo Mota, né? Um jatinho embaixo, que é aquele avião do Brasil, número 1 do Brasil. E o Lula. Vamos ver o que o Lula fala aqui, pra gente encerrar aqui. 12 segundos. Olha só quem é o Lula. É só ver os filmes antigos das monarquias. O rei lá na vida de Nababo, com a rainha, com todo mundo lá na festa, e o povo trabalhando para pagar, levar comida para eles, imposto. Sempre foi assim. Você entendeu? 12 segundos. Você entendeu quem é esse sujeito? O que a Bíblia diz? A boca fala que o coração tá cheio, né? Ele diz que ele quer ser, ele é rei. Ele e a Janja são reis. Vocês têm que trabalhar pro rei. Só falta botar a coroa e sentar naquele trono. É o raciocínio do cara. Sempre foi assim. O rei tá lá e o povo trabalhando, se lascando, pagando imposto para sustentar. Tá aqui. Esse é o Lula. Que esses falsos profetas que se dizem cristão, né? Prega a palavra de Deus, prega Êxodo, Gênesis, a época de Moisés falando, livrando o povo de Deus da escravidão e os caras colocando o povo de Deus na escravidão. Apoiando um cara que apoia grupo terrorista, apoiando um cara que apoia governantes, que manda fechar a igreja. É ser muito canalha esses líderes. Eu vou ficar por aqui para não me comprometer mais, porque olha, é revoltante, viu, gente? É muito revoltante. Eu vou ficar por aqui. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você que está contribuindo com o canal. Uma ótima semana, que hoje é o primeiro dia da semana. Até a próxima.